Todo mundo tem um anseio por valorização. Todos nós precisamos nos sentir úteis, sermos importantes, relevantes, aceitos e queridos e estimados. E Deus nos criou com esse desejo de saber que a gente pode contribuir com algo valioso, que a gente pode causar um impacto importante na vida de outros, que a gente tem lugar e valor no mundo, no universo, na sociedade. Todos nós queremos deixar um legado positivo, mas somos frustrados pela falta de reconhecimento. Seja na juventude, nós lá cheio de saúde, cheio de ideais, sonhos, conhecimentos, ansiamos por fazer e acontecer. E mesmo que consigamos ter algum tipo de influência, cedo ou tarde isso acaba, às vezes aos poucos, às vezes acaba de repente. E o que leva a isso? O envelhecimento por si só. A pessoa vai envelhecendo, vai se sentindo fraca, sentindo-se como descartável, alguém que não tem mais valor. Às vezes a doença afeta o valor próprio, o senso de utilidade. Uma injustiça sofrida, uma calúnia, alguém que nos critica e nós nos sentimos as piores pessoas da face da terra. Os nossos negócios dão errado e a gente diz assim, eu não presto para nada. O casamento está em crise, o casamento acaba, o divórcio vem e você diz assim, minha vida não valeu, onde foi que eu errei? Eu não tenho valor, eu não tenho importância. É uma depressão, sentimentos às vezes sem resposta, sentimentos sem explicação de que eu não tenho valor. E ninguém gosta disso. E é muito ruim se sentir desvalorizado. A gente pode desejar a morte, pode cair na depressão, a gente pode se tornar pessoas agressivas, pessoas iradas, nos tornarmos pessoas que fazem coisas incríveis para aparecer. O fato é que a autoestima e a valorização pessoal evaporam para todos nós. E o Salmo 8 é o salmo que eu quero estudar com você aqui. É bom ter você aqui comigo. O Salmo 8 define o nosso real valor, o que realmente define a importância que temos diante de nós, diante de Deus e diante dos outros. Esse salmo destaca o verdadeiro valor do ser humano dado por Deus. O ser humano é o que Deus diz que ele é e o ser humano é aquilo que Deus mais valoriza no universo. E é por isso que este é um salmo que é uma ótima canção para gente que se sente ignorado, se sente deixado de lado, se sente desprezado, sente que a vida não valeu a pena, sente que eu sou um zero à esquerda. O Salmo 8 diz assim, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importas? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Lendo esse salmo, a gente tem que refletir e perguntar, o que é que você usa para medir o seu valor como pessoa? O quanto de dinheiro que você possui? O seu valor depende do cargo que você ocupa, a autoridade que você tem, o poder que você tem, sua capacidade de influenciar pessoas, quantidade de seguidores no Instagram. O que é que define o nosso valor? A gente realizar grandes coisas, pelo menos algumas coisas que todo mundo olha e diz, uau, que pessoa importante. O que é que define o nosso valor? Sermos vistos, aceitos, elogiados? O nosso valor próprio deve ser definido de acordo com o valor que Deus atribui a nós aqui nesse salmo. O salmista ele começa e termina o salmo louvando o majestoso Deus. Este é um salmo de Davi. Davi escreveu sob a direção do Espírito Santo. Não são meras reflexões da psicologia humana, não são ideias ociosas de um artista criativo. Davi recebeu essa canção como um presente de Deus para nós,
para a humanidade. São palavras de Deus que trazem luz a esse sentimento de falta de valor próprio. Como eu disse, começa e termina com as mesmas palavras: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Isso está no versículo 1 e no versículo 9. Essa é uma moldura do Salmo, a gente chama de moldura doxológica. Esse salmo apresenta a majestade de Deus e no meio dele fala da dignidade humana. Esse Senhor é Senhor nosso, é uma afirmação coletiva. Esse é o Deus de todos nós, de todo o povo, não só de Davi. Esse Senhor é admirável, magnífico, não somente para Israel, mas para toda a terra, para todas as pessoas. Ele não é um Deus privado, particular, tribal, bairrista, vinculado à religião certa, à denominação A, B ou C. Ele é admirável para todos, para toda a terra. E essa é a ideia central. O Senhor de todos é adorado por todos na sua majestade. O Salmo vai falar dessa adoração a Deus e descreve o ser humano diante desse Deus. Deus é chamado de Jeová, Yahweh. Esse é o nome hebraico de Deus, número 1, representado por aquelas 4 letras maiúsculas, o tetragrama hebraico. E os hebreus consideravam essas 4 letras do nome de Deus, o Y, o H, o W e o H, um nome tão santo que eles não pronunciavam, é o impronunciável. E, na verdade, não se sabe a pronúncia correta e nós pronunciamos Jeová. O Senhor é Yahweh, ele é Senhor nosso. Aqui é o outro nome de Deus, é o segundo nome, que é Adonai. Adonai é um nome de respeito, que diz que Deus é Senhor, aquele que tem autoridade, aquele que é soberano. Os judeus não pronunciam o nome Yahweh, mas pronunciam o termo Adonai quando leem a Escritura em voz alta e se deparam com o título de Deus. Senhor Yahweh, Senhor nosso Adonai, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É magnífico. Aqui temos um superlativo. Esse Deus é o mais poderoso do que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Davi está celebrando o supremo poder de Deus sobre todas as coisas. Desde o início do Salmo, é declarado que esse Deus não tem rival, não está sujeito a outro poder. Ele reina soberanamente. Ele é a força mais poderosa do universo. Então isso já começa a destruir as nossas tentativas de buscar valor próprio e identidade em outras coisas e pessoas, porque só Deus é a força que prevalece. Só o Senhor é quem impressiona, só Ele que causa medo. Eu não preciso me preocupar em ser importante ou estar entre os importantes, porque quando eu considero a onipotência de Deus, isso acaba com o meu sentimento de desprezo. É Ele quem tem todo o poder. Eu sou uma formiguinha amada em suas mãos. Esse salmo que fala da magnificência de Deus é uma canção de louvor. Davi reflete sobre a grandeza de Deus e louva esse Deus. E essa adoração acontece quando o ego sai de cena e Deus está em foco. Deus vai dizer assim: a tua glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus inimigos, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Davi declara que o Senhor investiu o universo físico com toda a sua majestade e seu esplendor. Davi está dizendo o seguinte: os céus que Deus criou, aquilo que Ele estabeleceu, manifestam a glória dEle. E quando eu observo isso, a majestade de Deus salta aos meus olhos, a grandeza, a infinitude de Deus são manifestas. Então, Davi ressalta a majestade de Deus, também olhando para a criação, mas também olhando para um bebê de colo que mama no peito. Ele diz assim: dos lábios dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. É interessante isso, né? Um lactante, uma criatura frágil, impotente, totalmente oposta a essa grandeza do universo. Um bebezinho, ele cala aqueles que se opõem a Deus. O Deus que se mostra admirável e glorioso através dos pequenos. Quando você vê um bebê frágil, você percebe ali também
o poder de Deus. Conta-se a história de um médico, um grande obstetra, que começou a buscar respostas para a maravilha daquilo que com ele lidava dia após dia, bebês recém-nascidos. Algo tão maravilhoso, tão espetacular. E nessa busca ele encontrou a Bíblia. E na Bíblia ele encontrou Cristo, o Filho de Deus, o Senhor desses bebês maravilhosos, que nascem de forma tão extraordinária e com toda a sua impotência revelam a onipotência de Deus. Então, num sentido muito real, as crianças, os pequenos, os que mamam, declaram o poder e a majestade de Deus. É no amor de Deus pelos pequenos incapazes que vemos o seu poder criativo. Quando estudamos, as delicadas e pequeninas características de um bebê recém-nascido, ficamos maravilhados com o Deus bendito que lhes dá atenção, que cuida e que cobre todos os detalhes. Esse Senhor bendito é maravilhoso. Os frágeis bebês e o céu estrelado, ambos transmitem todo o significado de que Deus é majestoso, toda essa grandeza desse Deus poderoso. E quando nós pensamos que não temos valor, pensamos que não somos, Deus aparece e mostra-se majestoso. E Deus diz, você tem um alto valor. Ainda que você seja frágil como um bebê, incapaz como uma criança recém-nascida, você tem valor, porque até mesmo um bebê reflete a grandeza e o poder de Deus. Deus ama você e Ele valoriza você, independentemente das suas realizações, das suas qualidades e dos seus atributos. Não importa quanto de força você tem, riqueza, dinheiro, talentos, não importa a sua aparência, a sua inteligência, não importa nem mesmo o quanto você é um ser moralmente elevado. O seu valor está no fato de que você reflete e demonstra o quanto Deus é grande. Isso muda totalmente o nosso senso de valor próprio. Isso muda também a maneira como vivemos o nosso dia a dia. Ninguém precisa ser super, ninguém precisa ser melhor do que os outros, para que Deus seja glorioso. E aí então Davi vai chegar no assunto principal. Ele está deslumbrado com o esplendor da criação de Deus, mas ela é apenas obra das mãos de Deus, é fruto da ação de Deus. E Davi menciona o homem aqui e pergunta quem é o homem. E a palavra que ele usa para homem é Enosh, que é o termo para o homem enquanto barro, o homem enquanto terra, frágil, passível de se deteriorar, se enfraquecer e passar brevemente. Diante da grandeza da criação, Davi vai mencionar você e eu como Enosh, como criaturas frágeis. E Deus vai mostrar para nós que mesmo assim, mesmo sendo de barro, nós somos objetos da atenção especial de Deus. Davi diz que é o homem para que Deus se lembre dele e o visite. Olha só, o Deus que criou todos os magníficos arredores do universo, Ele se lembra, Ele pensa, Ele presta atenção em você. Você e eu ocupamos o pensamento e a preocupação de Deus. Você e eu, pequeninos grãos de areia no universo, somos alvo da preocupação de Deus. Ele colocou o seu amor sobre nós. Ele deu ao ser humano um lugar de dignidade e importância nesse mundo. Nós somos menores que os anjos, diz aqui os versículos 5 a 7. Nós somos menores que os anjos. Em termos de poder, somos mais fracos que eles, mas somos, no entanto, coroados de glória e majestade. O Senhor nos coroou com o valor máximo na sua criação. E Ele nos deu responsabilidade e o privilégio de dominar sobre o mundo. Ele nos faz dominar sobre as obras das suas mãos. Rebanhos, manadas, animais selvagens, aves do céu, peixes do mar, todas as criaturas. Nós somos príncipes de Deus responsáveis pela sua criação. Que verdade incrível! Se você sente o peso do desprezo, se você sente o peso de pouco valor próprio, esse é um pensamento que você precisa considerar. Deus colocou você como obra-prima da sua criação e Ele pensa em você e se preocupa com você. Alguém pode achar que Deus tem muita coisa para se preocupar, mas 1 Pedro 5,7 diz que Ele tem cuidado de nós. Ele não se esquece
de você, Ele não despreza você, Ele demonstra graça sobre graça. Compare-se com o universo, então se lembre, Deus tem por você um amor maior do que Ele tem pelos bilhões e bilhões de estrelas que o ser humano já conseguiu conhecer. Suas vontades, suas escolhas, seus hábitos são alimentados pelo desejo de ganhar respeito dos outros. Você não precisa disso. Você já tem toda a consideração de Deus. Você pode simplesmente viver com gratidão pelo amor que o Senhor já tem por você. Você não precisa mais viver preocupado em conquistar a atenção de Deus ou conquistar a atenção dos outros. Esse salmo está dizendo que você é uma frágil criatura, mas toda a preocupação de Deus está dirigida em você, mais do que Ele se preocupa com todos os mares e todos os peixes do mar. Você já tentou falar com um presidente importante, o diretor de uma grande empresa? Difícil, você tem que marcar horário, às vezes você nem consegue. Agora, o fato de que o governador do universo se preocupa pessoalmente com você e comigo, isso é mais do que a gente pode compreender e entender. Ele tem um interesse pessoal por cada pessoa que confia nele e que o busca. Isso coloca leveza, isso coloca alívio nessa pressão de acharmos que somos poucos, desvalorizados e pequenos. Deus tem um interesse pessoal por nós. Se você já creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você tem um companheiro e um amigo constante. Ele nunca te deixa em apuros. Este salmo é a prova verdadeira de que Deus não considera você alguém sem importância, que Deus não despreza você e a mim. Deus não fica irritado quando você chora diante dele. Deus não fica cansado quando você busca de novo o perdão dele, quando você apresenta as suas necessidades para ele. Deus nunca olha para as suas orações, para os seus pedidos como interrupções inconvenientes, como se ele estivesse lá com a sua caneta assinando documentos, preocupado, e aí ele tem que parar para conversar com você. Não, não é assim. Ele está com o coração voltado para você. E a razão disso é a graça dele, o favor puro e merecido que vem da parte dele e não que nós adquirimos. Você pode se lembrar ao longo da sua vida, talvez até em tempos recentes, as ocasiões em que o Senhor veio ao seu encontro, veio socorrer você e te ajudou e te concedeu um pedido, ou fez aquilo que você nem pediu ou nem imaginava. Esse é o Deus que se preocupa com você. Pare para agradecer a Ele pelo fato dele se importar tanto assim com você. Você tem ar para respirar, Deus se importa com você. Você tem comida para comer. Você tem pessoas para cuidar, pessoas que cuidam de você. Você tem um lar e tudo isso é fruto, é prova dessa preocupação que Deus tem por você, o fato de que Deus pensa em você e Deus ama você. Talvez dentro do seu próprio coração, então, finalizando essa reflexão, você não se dê valor. Talvez você tenha ao seu redor pessoas que passem para você a ideia de que você não vale nada. Mas nada muda o fato de que você continua sempre numa posição frontal e central na mente de Deus. Nunca mais se esqueça do que diz aqui o versículo 4. Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Isso aqui é uma afirmação. Deus se importa com você. Deus se preocupa com você, mesmo que você seja de barro. Mesmo que você seja apenas um grão nesse universo, toda a atenção, toda a preocupação e todo o amor de Deus estão dirigidos a você. Portanto, não se sinta pequeno, não se sinta desprezado. Chega de buscar aprovação, chega de depender, de merecer, conquistar elogio, favor e apreço dos outros, porque Deus já tem todo o amor do mundo por você. Vamos orar e falar com Deus sobre isso. Senhor, obrigado por nos amar tanto assim. Não porque mereçamos, mas porque o Senhor é um Deus de amor. Obrigado por se importar conosco, obrigado por se preocupar com cada um de nós. Livra-nos dessa pressão de termos que conquistar o direito de ser amados, de precisarmos ser elogiados pelos outros. Nós não precisamos disso, pois o Senhor já nos ama, nos aprecia e nos recebe como filhos amados, filhas amadas do Senhor. E que nós possamos viver com esse senso de importância e valor que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.